Vídeo 161. Quem já me acompanha há mais tempo no canal já viu vídeo por aqui, né? É um lugar muito bonito e bem aprazível, né? Um lugar bom para se sentar e apreciar, né? Aqui é o rio Camboriú e logo adiante, lá ao fundo, ele já se encontra com o mar, né? Então aqui ficam as marinas, muitos barcos, iates, ficam tudo ancorados por aqui, né? Tem essa marina e tem outras mais ao fundo aí, que daí os barcos ficam tudo por aqui, né? E aqui são colônias de pescadores, né? Aqui são os barcos de pescadores, né? Nós, em Veneza, estávamos completamente perdidos. Mas perdidos ao extremo, né? Nós não sabíamos para que lado ir, né? É aquela situação de pessoas mal planejadas que não fizeram um esboço do que iriam fazer e agora nós pagávamos o preço de não termos feito essas escolhas mais acertadas, né? Nós estávamos de um lado para outro, atravessando aqueles canais e caminhando já muitas horas pela cidade e cada vez mais perdidos, né? Cada vez tínhamos menos noção para que lado ir, né? E já depois de muito pensarmos e caminharmos, nós acabamos próximo a uma praça. Existem, né, em Veneza, pequenas praças, e até era uma praça que tinha um pequeno tipo um chafariz, tinha uma fonte de água ali, né? E um lugar também bonito, aprazível, né? E nós resolvemos, então, ficar por ali, pensando em qual seria a nossa direção, né? E ao pensarmos sobre a nossa direção, além de Israel, França, já tinha surgido a Grécia e tantos outros países, né? Suíça, né? Vários países a gente pensava, né? E o que acontecia é que quando nós estávamos a caminho da Itália, nós tínhamos pego, nos trens, né, a gente fica em cabines, e as cabines são livres, não são de lugares marcados, né? E naquelas cabines abertas, entrou um grupo de gregos. Os gregos, ao sentarem ali, nos cumprimentaram e começaram a falar na língua deles, né? E é completamente impossível
se entender o grego, né? E daí os gregos tentavam puxar assunto com a gente e a gente também tentava responder, mas era impossível qualquer comunicação, né? Os gregos estavam com uma garrafa de vinho e, além do vinho, eles fumavam muito haxixe. Os gregos fumavam haxixe feito loucos, né? E eram rapazes e meninas, né? E nós três, eu, o Saulo e o Alan. E nós começamos a conversar daquela maneira, sem se entender, achando que a gente estava entendendo alguma coisa. E eles tinham um baralho de cartas e começaram a tentar jogar alguma coisa. E nós tentamos ensinar um jogo brasileiro, que é aquele jogo que a gente escolhe cartas e alguém fica com o melhor jogo, ou seja, com o jogo correto, e baixa as cartas, né? E os outros ficam com os jogos errados, né? E neste momento são baixadas as cartas e o último a baixar, aqui no Brasil se chama bobo, eu acho, é alguma coisa assim o nome daquele jogo. E quem baixa por último as cartas foi o que menos percebeu a hora de baixar as cartas, recebe uma marca com uma rolha, né? Uma rolha de garrafa, né? A rolha de garrafa é queimada, fica com carvão na ponta e aquele carvão é passado no rosto da pessoa que baixou as cartas por último, né? É um jogo simples, mas nós não conseguíamos explicar aquilo para os gregos. Então nós tentando falar em grego com eles e eles tentando entender e falar em português, era impossível. E na verdade nós só ríamos, eles fumavam haxixe feito loucos, o Saulo também fumava haxixe e o Alan já quis também experimentar o haxixe e eu fiquei só no vinho, dividindo o vinho com os gregos, né? Mas simplesmente nós não entendíamos nada e rimos, andamos muitos quilômetros entre a França e a Itália, eu acho que desde a Espanha, com aqueles gregos na cabine, né? E foi muito engraçado e divertido, até por conhecer outras culturas, né? Infelizmente vem uma ambulância aí, e a ambulância vem com a sirene ligada. E daí, quando nós estávamos em Veneza, que chegou-se a comentar sobre ir para a Grécia, eu disse, olha, vocês estão loucos, vocês não lembram dos gregos na cabine de trem, né? Quando nós não entendíamos nada de grego, e se nós não entendemos italiano, na França deve ser pior, em Israel pior ainda, e na Grécia então muito pior ainda, né? Então nós estávamos completamente perdidos, com fome, sujos, sem dinheiro, sem onde ficar. E nós naquele largo ali, de repente apareceu uma mulher com um cachorro. A mulher apareceu com um cachorro passeando, com um cachorro na coleira, né? E o Saulo, muito bobo, comentou, vocês duvidam que eu sou capaz de falar em italiano com essa mulher? E nós já conhecendo o Saulo, nós, ó, Saulo, não vai lá, deixa a mulher passear com o cachorro, não te mete aí, não vai fazer bobagem, né? E o Saulo, muito bobo, comentou que ia conversar em italiano com aquela mulher. E a mulher, passeando ali ao lado da fonte, um cachorrinho daqueles bem pequenininhos, um cachorrinho daqueles bem mimados, cachorro de raça, cachorro bem cuidado, né? E não pensem que eu posso ter alguma má interpretação sobre cachorros,
porque eu adoro cachorros. E até no meu outro canal, no Faces Escarlates, a poesia que eu falo hoje lá, se vocês quiserem olhar, é sobre cachorro. No meu poema lá, falo sobre cachorro. Se quiserem, deem uma olhada lá, né? Mas naquele contexto de Veneza, o Saulo começou a puxar assunto com aquela italiana e o Saulo começou a rodear a mulher e o cachorro. O cachorro, a princípio, começou a cheirar, se movimentar de um lado para outro, e o Saulo começou a conversar com ela e só falava prego. Prego, prego, prego. E ela respondeu prego. E o Saulo olhava para nós e dizia, viu, eu já falo italiano. Nossa, Saulo, sai de perto dessa mulher, né? E o Saulo, prego, prego. E lavoro, e lavoro, e lavoro prego, e prego lavoro. Era só o que ele falava. E nós, Saulo, sai de volta dessa mulher. A mulher, eu acho que a mulher não está gostando, né? Mas a princípio até ela estava assim, meio levando aquilo na brincadeira. E ele deu 2, 3 voltas em torno da mulher e do cachorro e começou a dar uns pulinhos. E só prego, prego, eu prego lavoro e eu lavoro prego. E lavoro prego e prego o cachorro. Era só o que ele falava. E aquilo meio que engraçado, mas meio que constrangedor. E nós dizendo, Saulo, Saulo, sai de volta dessa mulher, né? E daqui a pouco o Saulo deu 3 pulinhos e bateu com o calcanhar na bundinha do cachorro, bem na bundinha do cachorro. Mas o Saulo encostou, simplesmente o Saulo só encostou o calcanhar na bundinha do cachorro. Quando o Saulo encostou na bundinha do cachorro, o cachorro começou uma gritaria, mas assim, ó, parecia que tinham tentado matar o cachorro. E quando o cachorro começou naquela gritaria, a italiana ficou furiosa e a italiana começou a gritar e a gritar e a gritar. E nós tentando dizer, não, mas não teve nada, ele não agrediu o cachorro, ele não fez nada para o cachorro, ele encostou na bundinha do cachorro, né? E não tinha, imagina uma italiana furiosa falando em italiano e nós perdidos em português. E a coisa começou a ficar muito feia e a italiana já queria bater no Saulo e o Saulo tentando se explicar e dando umas voltas e tentando desviar dela e do cachorro, e o cachorro nos pés do Saulo, e a guia do cachorro enrolou no pé do Saulo e o Saulo tentando tirar o cachorro e o cachorro querendo morder o Saulo e o Saulo tentando fugir da italiana, aquela confusão. E a italiana começou a gritar e eu e o Alan já colocamos as mochilas nas costas, puxamos o Saulo, entregamos a ele a mochila e vamos embora. E daqui a pouco a italiana só gritou, polícia, polícia. E quando nós escutamos polícia, nós não falávamos italiano, mas polícia nós compreendíamos, né? Quando surgiu a palavra polícia, nós, ó Saulo, isso aí é polícia, vamos embora, vamos embora. E nós começamos a correr, eu, o Saulo, o Alan, por uma calçada de Veneza, e já veio um homem, já veio outro homem, e começou uma corrida de pessoas atrás de nós e gritando, pega, pega, claro que tudo isso em italiano, né? Eu estou fazendo a versão em português. E quanto mais os italianos gritavam, e nós não entendíamos nada, mas nós entendíamos só a gritaria da palavra polícia, polícia, e nós corríamos feito loucos e começamos a correr em direção àquelas paragens dos ônibus e encostava uma lancha, e a lancha quando encosta abre uma cordinha e depois fecha aquela cordinha para o ônibus, barco partir, né? E quando o ônibus barco encostou e já estava para sair, nós pulamos dentro do barco e jogamos a cordinha para trás e o barco conseguiu arrancar e as pessoas ficaram na calçada gritando pega, polícia, cachorro, sei lá o que gritavam, e nós saímos correndo desesperados e aquele barco nos levava em direção a outra calçada do outro lado do canal, onde estava de novo a estação de trem. E ali naquele momento, nós, no meio daquela confusão, nós tínhamos que decidir o nosso destino. Encerro aqui, valeu!